Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. Quando uma pessoa querida falece, além do luto e da dor emocional, surgem também inúmeras dúvidas práticas e jurídicas. Quais os primeiros passos? É preciso fazer inventário imediatamente? Qual a diferença entre judicial e extrajudicial? E o que acontece quando alguém morre sem deixar bens? Essas perguntas aparecem com frequência e hoje no Família na Real nós vamos esclarecer tudo isso com um especialista que une conhecimento técnico e sensibilidade. Ao final do programa faremos também uma análise do caso de Suzane von Richthofen, que voltou à mídia com força total e servirá para refletirmos sobre sucessão, herança e as repercussões jurídicas em casos envolvendo graves conflitos familiares. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. Para falar sobre o assunto, recebemos a doutora Marília Carvalho, advogada focada em inventários e planejamento patrimonial, que vai nos ajudar a entender melhor os caminhos legais que precisam ser percorridos nesse momento tão delicado. Doutora Marília, muitíssimo obrigada, seja muito bem-vinda ao nosso Família. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Uma alegria. Doutora Marília, queria agradecer inicialmente pela atenção, pela dedicação, pela disponibilidade de estar aqui conosco, conversando sobre um assunto que traz dúvidas não só para a sociedade em geral, como muitas vezes até profissionais que atuam nessa área, não é mesmo? Bom, Rosa, primeiramente eu gostaria de agradecer por esse convite para falar de um tema que acaba sendo bem delicado. Exatamente. As famílias evitam, por mais que a morte seja uma certeza, esse assunto acaba sendo um tabu. Então, obrigada pelo convite mais uma vez e vamos aí. Isso. Marília, a gente vê que o inventário, ele, além de ser um momento que aquela família está passando de dificuldade, ela precisa tomar algumas providências que são essenciais que ela procure um especialista. E aí eu queria que você entrasse com a sua expertise, falando um pouco ali desse início, desse passo a passo que a família deve fazer no momento da morte do seu ente querido. Perfeito. Nesse momento inicial, é importante que a família, por mais que seja um momento delicado, faça a retirada da certidão de óbito, faça a verificação também se o falecido deixou um testamento em aberto. Após isso, a família também tem que se reunir para juntar toda a documentação de bens, móveis, imóveis, das dívidas também, que as dívidas fazem parte do inventário. E, posteriormente a isso, claro, buscar um advogado especialista, porque, como você falou, é uma certeza, as pessoas evitam e é um assunto que tem muitos detalhes e um procedimento cheio de detalhes. Portanto, é importante buscar um advogado de confiança para passar por esse momento. Marília, a gente percebe que existem muitos conflitos familiares que permeiam ali, por vezes, a família nesse momento. Eu acredito que você, como que atua também na área de sucessões, na defensoria, a gente atua nessa área de sucessões e a gente vê também o quanto que é importante esse acolhimento inicial, essa conversa com os familiares, até para decidir quem será o inventariante, se será necessário de fato existir um inventário, porque a gente também vai conversar sobre isso. Existe essa dúvida, eu faço ou não inventário? Quais são os casos? As pessoas ouvem muito falar nisso e por vezes não entendem, não sabem. Então esse momento inicial de acolhimento também é muito importante, até para a pessoa às vezes entender o que é ser inventariante, não é? E aí, Rosa, por isso da necessidade do advogado, né? Porque a questão do inventariante, a escolha de um inventariante, por muitas vezes as pessoas pensam que o inventariante pode fazer tudo, não vai ter nenhum tipo de responsabilidade. Pelo contrário, o inventariante ele deve prestar contas de todos os atos e movimentações que ele vier a fazer ali no inventário. Sim. Então, assim,
reunida todas essas documentações, fez o levantamento dos ativos e do passivo do falecido, é sim importante que haja o diálogo da família, entre os familiares, para decidir questões como o inventariante, saber se existe alguma necessidade, às vezes, de bancar o valor do funeral, que a gente sabe que, embora seja algo que há uma previsão sobre a morte, mas as pessoas não sabem dos custos também. Talvez não se planejam. Exatamente. Conversava isso exatamente no programa anterior. As pessoas, né, principalmente nós brasileiros, deixamos tudo para a última hora. E o quanto que é importante essa organização no momento do falecimento do seu ente querido, seja nesse momento do velório, como você disse, do funeral, seja no momento de organizar tudo para uma possível demanda judicial. E às vezes, o que dificulta o inventário, não é mesmo? O inventário, ele não está só tratando ali de leis, mas sim de relações familiares. Sim. E às vezes algo que ficou magoado, um sentimento entre pai, filho ou mãe, a depender de quem faleceu, aquilo é tratado com muita força, é aumentado, não é? Quando estão realizando ali, é como se abrisse uma porta que eles não queriam tocar. Então são mágoas, sentimentos, é bem difícil. Isso, então pessoas, inclusive, que a gente acompanhou já, casos, Marília, de possibilidades de conciliação, tanto antes do processo de inventário como até durante. É que é algo que não é tão comum e nem previsto assim na legislação processual, mas a gente vê o quanto que pode ajudar. Porque essas pessoas muitas vezes não conversam ao longo da vida, nunca conversaram. A gente vê que tem herdeiros que podem morar em estados diferentes, bens que estão em estados diferentes. Então, assim, o procedimento de inventário ele pode ser muito complexo. Por isso que alguns profissionais se enrolam mesmo na hora de atuar e a gente precisa dessa organização. Como a doutora Marília falou, é necessário ao longo da vida a gente ter alguma preocupação no que tange ao registro dos bens, né? A gente vê quanto que é difícil naquele momento, às vezes as pessoas não têm esses imóveis regularizados, elas não têm ali conhecimento até dos bens deixados pelo autor da herança. São muitas questões que envolvem o inventário que somente um expert realmente vai poder ajudar nesse momento, não é isso, Marília? Exato. E você tocou num ponto bem importante. As pessoas não pensam sobre isso e, às vezes, ali tomado por um falecimento repentino, acabam se vendo, às vezes, o provedor da família faleceu. E aí, o que eu posso fazer nesse momento? Exatamente. Então, você ter esse olhar para o futuro, sim, em pensar, não, mas eu sou uma pessoa nova, não vai acontecer isso agora comigo, mas a gente tem que pensar, porque querendo ou não, nós queremos o bem dos nossos familiares, deixá-los resguardados. Como você disse, fazer a juntada dos documentos, saber o que as pessoas têm, diálogo da família, organizar em pastas, tudo direitinho, que vai funcionar, vai facilitar. E às vezes as pessoas até têm aquela ideia de que o inventário ele é demorado. Mas sabe por que ele é demorado? Justamente por essa falta de organização. Às vezes um bem não regularizado, como você falou, às vezes tinha um contrato apenas de compra e venda, ou não estava averbado, enfim. Todos esses percalços, eles acabam trazendo um aumento de tempo, de duração desse processo de inventário. Exatamente. Exatamente. A gente que trabalha na área, a gente vê e observa que existem estratégias no sentido de agilizar esse processo de inventário. Então, é claro que ele poderá ser demorado, mas tem situações que o próprio inventariante ou os próprios herdeiros, eles podem ali sanar, que sem dúvida vão agilizar, né, o processo de inventário. E aí, Marília, a gente queria trazer essa questão do prazo. Muitas pessoas perguntam, quando é que eu posso fazer inventário? Existe um prazo? Será se sempre é necessário realizar o processo de inventário? Então, vamos conversar um pouco sobre isso? Perfeito. Na verdade, o inventário ele é necessário quando o falecido tiver deixado bens, não é? E esse prazo que a nossa lei traz é o prazo de 60 dias desde o falecimento do falecido.
Então, são 60 dias a contar do falecimento. E, Marília, mas existe ali alguma consequência se eu não abrir o inventário em 60 dias? Porque, na verdade, esse prazo é para a abertura de um inventário. Não necessariamente eu preciso finalizar o inventário dentro dos 60 dias. Mas o que marcaria essa abertura? A nomeação de um inventariante, o pagamento do ITCMD. Quando você faz a declaração do ITCMD, que é o Imposto Causa Mortes, você acaba se eximindo, né, dessa questão do prazo. Você garante que você está iniciando o procedimento ali de inventário. E as consequências de uma família não vir a realizar esse pagamento dentro desse prazo vai acarretar multa, né? Multa em cima desse imposto. Isso, e quanto mais tempo demorar, maior vai ser esse valor. Então, assim, raramente as famílias, elas propõem essa demanda dentro do prazo de 60 dias, por diversas razões. Muitas vezes, até pelo momento do luto, por desconhecimento. Então, por isso é que a gente reforça aqui, Marília, a necessidade desse planejamento patrimonial que a gente falou lá no início, na nossa introdução, porque esse tabu que a gente trouxe de a gente não quer falar sobre morte, a gente não quer preparar, organizar o patrimônio, isso tudo vai procrastinando essas decisões. Então, diante de um planejamento patrimonial, certamente você já vai tomar conhecimento de situações não só após a morte, mas durante a realização de um testamento, a organização dos bens, a questão do inventariante, a possibilidade dessa multa, quando propor o inventário. Então, assim, como o próprio nome diz, esse planejamento patrimonial, o planejamento matrimonial que a gente já falou aqui também, são situações importantíssimas para que a gente possa trazer ao nosso telespectador, doutora Rosa, mas a gente só precisa fazer planejamento se a gente tiver muitos bens. Não é isso, né? Isso é um tabu também, não é, Marília? Então, é importante que sempre você converse com uma pessoa especialista para que você possa entender. Então, é possível você entrar com o processo de inventário após 60 dias, mas sabendo que vai existir essa multa. E a doutora Marília também mencionou como é que é essa demanda. Ali é apenas uma petição informando que você está entrando com o inventário no prazo de 60 dias, até porque é impossível concluir-se ali, a não ser que seja um inventário negativo, concluir-se, mesmo que seja extrajudicial, é muito difícil concluir em 60 dias. Mas você, através de um advogado, se for judicializar, porque a gente ainda vai falar nas possibilidades aqui, você peticiona, informando ali que está entrando com o inventário e depois vai reunir os documentos, vai informar a quantidade de herdeiros, a quantidade de bens, por aí vai, não é, Marília? Perfeito. E um dos pontos até que você mencionou aqui, a questão, será que é possível realizar inventário com herdeiros em estados diferentes? Que às vezes as pessoas pensam, será que eu preciso ir até lá para participar do inventário? E hoje uma das melhores coisas que a tecnologia nos trouxe foi justamente a virtualização. Então hoje a gente consegue realizar tanto o inventário nas duas modalidades, judicial e extrajudicial, na modalidade virtual. Seja o judicial, hoje os tribunais já possuem sistemas todos eletrônicos, e na modalidade extrajudicial, aquela assinatura que a gente ia lá no cartório fazer pessoalmente, hoje a gente já tem o e-notariado e é possível fazer tudo no computador. Exato, e até assim uma manifestação do próprio herdeiro, se ele estiver em outro local, então ele pode fazer ali através do sistema. Então, aquela pessoa que faleceu, aqueles herdeiros, a viúva, por exemplo, no caso de ter cônjuge ou companheiro, não pode ter prejuízo algum ao andamento do processo por conta desses entraves que a gente diz hoje que são entraves espaciais, né? E que bom que a tecnologia também ela veio para colaborar nesse sentido. Hoje nós temos até casamento que acontecem de forma virtuais, nós temos audiências hoje e que bom, não é, Marília, que a gente pode seguir dessa forma, facilitando tudo. Veio para facilitar e dar mais celeridade ao processo. Exato. Não é? Porque a demora do processo ela vai por N fatores. Isso. Seja o entendimento, o diálogo da família,
regularidade, enfim, o que a gente comentou aqui, mas essa questão da virtualização nos trouxe também uma celeridade. Isso. E é importante até também falar sobre essa questão dos... será que eu posso fazer de qualquer jeito o inventário? Eu tenho que dividir igual para todos os irmãos, para meeira ou meeiro, o viúvo que ficou? Sim. Existem limites legais. E é por isso a necessidade também e o acompanhamento com o advogado. Exato. Porque para saber se a lei está sendo respeitada, porque a gente às vezes pensa, não, eu só preciso de algum advogado para assinar aqui, porque às vezes eles pensam nos custos, exato, não é? Mas não é só isso. O advogado ele vai verificar se o direito está dentro dos limites da lei, se o valor da legítima, né, que aí é correspondente aí para os herdeiros, os descendentes, a viúva e o ascendente, se tudo aquilo está levando em consideração o que está na lei. Exato. Porque às vezes chega um cliente, doutora, quando a gente está falando de planejamento, eu posso doar tudo para o meu filho, só um filho, sendo que ele tem mais de um, né? E aí, porque eu ouvi uma história que eu posso fazer isso... Não é bem assim, porque a lei ela é muito clara quanto à proteção desses herdeiros legítimos, não é? Então, qualquer coisa que vá deixar de incluí-los já está ali fora da lei. Pois é, Marília, eu costumo dizer que o tema inventário, ele vem de uma forma bastante objetiva, regulamentado por nossa legislação. E nós temos uma oferta muito grande hoje de informações na internet. Muitas pessoas falam de direito das sucessões sem ser especialista, sem atuar na prática. Muitas vezes ela vê ali, ouve uma notícia informando e repete nas suas redes sociais. Então hoje a gente está muito sujeito a isso, porque as pessoas elas querem produzir conteúdo e acabam repetindo sem ter essa expertise. E aí as pessoas chegam no teu escritório já com informação que elas pegaram nas redes sociais, que elas pegaram no Google e não procede. Então, você, telespectador, tome muito cuidado com as informações, com as fontes. O ideal é que você esteja sempre bem acompanhado dessa pessoa. Marília, eu queria conversar, já a gente fala um pouco sobre essa questão da divisão, mas como a gente ainda está aqui no início, eu queria que a gente trouxesse a possibilidade de não fazer inventário. Será se existe? Sempre eu vou ter que entrar e fazer um inventário, no caso do falecimento, né, da mãe, do pai, de alguém da família? Na verdade, nem sempre vai ser necessário a abertura desse inventário, né? Apenas quando houver bens. Mas há alguns casos em que há essa necessidade de uma formalização de um documento para blindar quem ficou. Por exemplo, às vezes o falecido ele deixou muitas dívidas, não deixou bens, isso, mas deixou muitas dívidas. E a gente sabe que os credores, quando vêm propor ação ou cobrar alguma coisa, eles não querem saber se a pessoa não deixou bem ou não. Vai abrir uma ação ali contra os herdeiros. Isso. E às vezes, por falta de informação, as pessoas se sentem até obrigadas a pagar as dívidas ali do falecido. Mas vale muito a pena lembrar que o inventário, as dívidas, na verdade, elas só alcançam o patrimônio deixado pelo falecido. Se o falecido não deixou bens, como é o caso agora, não é necessário fazer o inventário, a não ser que exista essa necessidade de formalização para se proteger, né, dessa questão de dívidas, encerramento de contas bancárias, enfim, nesses casos. Exato. E aí a gente chama de inventário negativo, não é, Marília? Porque muitas pessoas podem ter ouvido falar no inventário negativo sem entender como assim inventário negativo. Então, o inventário negativo é exatamente um documento que comprova ali que aquele autor da herança, como a gente chama tecnicamente falando, que é a pessoa falecida mesmo, ela não deixou bens. E existe uma regra que é uma regra essencial no direito das sucessões, que primeiro se pagam as dívidas, para depois se dividir o que sobrou. Muitas pessoas até brincam, dizem, fulano de tal só deixou dívida, só deixou débito, eu não recebi nada, e de fato procede. Porque primeiro se pagam as dívidas. Então nós temos, como eu disse, na legislação, tudo muito bem explicado,
muito bem delimitado. Olha, primeiro paga-se as despesas do funeral, primeiro pagam-se os débitos, para depois se administrar ali esse valor, esse saldo positivo, e aí vem regras de divisão também desse saldo positivo, que não são de qualquer forma, essa divisão não é de qualquer forma, é isso? Perfeito. E aí só acrescentar em relação a essas dívidas, né, que às vezes as pessoas também me perguntam muito. Sim. Ah, doutora, eu paguei todo o funeral, posso ter esse reembolso? E aí eu sempre lembro da necessidade, vamos guardar os comprovantes, vamos guardar toda essa documentação que possa vir a servir para você comprovar que você custeou, na verdade, um valor que é ali do espólio, né? Que é como a gente chama os bens deixados pelo falecido. Porque lá na frente você pode sim apresentar como uma dívida do inventário. E aí ser dividido entre os herdeiros. Então, aquela massa de patrimônio que restou da pessoa falecida é chamada de espólio, que é o que a doutora Marília está se referindo. Então, se um dos herdeiros, ele ali tomou a frente de tudo, e geralmente acontece isso, ele veio ali ter esses gastos todos, referente a esse momento, ele pode pedir o ressarcimento depois e trazer essa comprovação aos autos. Não é isso, doutora Marília? Perfeito. E agora, até estou me recordando também de outro questionamento que eu achei super interessante de uma cliente. Ela chegou, doutora, eram 3 herdeiros, 3 filhos, e ela perguntou, eu aqui estava com a minha mãe no médico, ela morava comigo, eu a acompanhei em quimioterapia, pagava remédios, e aí, agora... E querendo ou não, ela também dependia da mãe, né? Mas ela também tinha uma renda, só que não tão suficiente para ela. E aí ela me perguntou, eu posso trazer isso como dívida do inventário? E aí a gente acaba também recaindo. É importante ter comprovantes. O que você tiver de laudos médicos, comprovantes de pagamentos que você fez, comprando esses remédios, enfim, porque às vezes, nesse caso, era até uma falecida que ela era já debilitada, né? Ela já precisava de um cuidado. Então ela me perguntou, posso receber mais nessa herança? Porque ela tinha muitos bens, né? Só que eram imóveis, então não tinha liquidez. Sim. E aí, eu posso receber mais, doutora? Aí, na verdade, eu disse, a não ser que seja pagamento de dívida. Ou se ela tiver deixado aí um testamento, lhe dando uma parte situação maior. Delicada, porque ela ainda estava viva, né? Foi um dinheiro que ela provavelmente tirou dela mesma, né? Então são situações excepcionais que talvez tenha que vir aí ao espólio, discutir com os herdeiros, né? Talvez até em vida. E nesse caso, só o último ponto. Nesse caso, o interessante foi até porque ela conseguiu, mas no diálogo com os outros 2 irmãos, né, que tinham essa consciência que realmente era ela que cuidava, era ela que fazia de tudo pela mãe, acompanhava, morava junto. Então, foi fácil esse primeiro acordo? Não foi. Nesses momentos, às vezes a gente tem até o Instituto da Curatela, em que o próprio salário, remuneração, aposentadoria daquela pessoa curatelada, ela serve para exatamente compor ali os gastos dela, né, e sustentá-la. Então, nessa situação, ela tirou do próprio bolso no momento que ela estava doente. Então, nada mais justo. Então, como a gente diz, a melhor coisa é essa conversa, esse acordo. Nem sempre é possível, porque a gente já presenciou situações, Marília, assim, de inventário que demorou 20 anos, porque tinha, assim, já tinha 10 filhos, 30 netos e bisnetos e bens em situações diversas. Então, por isso aqui o bom é você providenciar tudo que você tiver que fazer o mais breve possível dentro de um processo de inventário. Porque, né, tem situações que os herdeiros vão deixando e só vai se complicando. Né? A gente já continua o nosso bate-papo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com Família na Real, hoje recebendo a doutora Marília Carvalho, advogada especialista em inventários e planejamento patrimonial.
Doutora Marília, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui no Família. É um prazer recebê-la aqui para conversar e esclarecer ao nosso telespectador do Família um tema tão importante que traz tantas dúvidas. Perfeito. Obrigada, Rosa, mais uma vez pelo convite. Estamos aqui para tirar esse tabu sobre esse tema, né? Exatamente. Então, assim, no primeiro bloco a gente trouxe aí o passo a passo do que aquela família que perdeu um ente querido deve fazer em relação ao processo de inventário. O que é inventário, o que é inventário negativo. Então, a gente trouxe alguns conceitos legais no primeiro bloco. E agora a gente queria conversar sobre algo que nós já conversamos aqui, mas voltado à união estável, doutora Marília. A gente fala muito aqui dessa possibilidade das demandas serem no eixo judicial, ou seja, aquelas demandas que não são na justiça. Então, eu queria que você comentasse um pouco se é possível também fazer e realizar o procedimento de inventário no âmbito do eixo judicial. Nós sabemos aí que existe uma tendência da justiça brasileira nessa desjudicialização. Vários procedimentos hoje são possíveis de se realizar no cartório, não é isso? Perfeito. E sim, é possível realizar um inventário extrajudicial, não é mesmo, que é feito ali no cartório. E aí, mas quais são os requisitos para que esse inventário ocorra no cartório? Primeiro e mais importante de todos, consenso. Isso. E aí, como a gente vinha falando, o diálogo. O diálogo é a principal parte para chegar nesse consenso. Não necessariamente eu já preciso ter um consenso ali. A gente tem que ter já um consenso? Não, eu posso criar, a gente pode chegar a um consenso. Tirar dúvidas, muitas vezes as pessoas elas não têm esse consenso porque elas muitas vezes não têm o conhecimento. Então, quando a doutora Marília fala de consenso, é que aqueles herdeiros, a viúva, se tiver, eles concordem que seja naqueles termos apresentado ali no cartório o inventário. Até quanto à partilha dos bens. Partilha. Não é reconhecimento, às vezes, que também foi outra dúvida de um cliente. Sim. De filho adotado, reconhecimento. Mas é porque ele não tinha uma certidão, mas todos nós o reconhecemos. Sim. Então, isso é importante. Então, o consenso quanto à divisão e partilha dos bens, mas também a condição de herdeiros entre todos eles. Esse é o consenso. Que sejam maior de idade, né? Perfeito. Também. E aí, dentre os outros requisitos, o principal, e aqui a gente vai fazer também um adendo, é a questão que muito se falava sobre ausência de testamento. Mas isso é ou não um requisito? O que a gente fala em questão de ausência de testamento é o quê? Hoje, já existe uma resolução do CNJ que nos permite realizar mesmo com a existência de um testamento. Mas o que tem que existir ainda na parte judicial com o testamento? O testamento ele deve ser aberto judicialmente. E depois que ele seja aberto e homologado, ou seja, todo mundo concordou, o juiz já verificou os termos, a divisão e concorda, e aí sim eu levo aquilo para o extrajudicial, para ser feito em cartório. Então, consenso entre os herdeiros, a ausência de testamento nesse sentido, né? Já está homologado lá pelo juiz e eu posso realizar aqui. Ou então mesmo a ausência de testamento. Sim. Então, isso já pode ser levado diretamente ali para a parte do cartório. E antigamente, ainda esse ano, a gente teve também uma novidade, final do ano, na verdade, 2024, teve a questão da realização de inventário com incapaz ou menor de idade, né, ali no âmbito do cartório. Você também pode até complementar, na parte de divórcio, acredito eu que já acontecia bem mais. Isso. Mas a partir do final do ano, já está servindo para todos os estados. Ou seja, hoje já é possível realizar um inventário extrajudicial com a presença de menores incapazes. Mas, claro, existe um procedimento especial, que é a participação do Ministério Público, ali junto ao cartório. Isso. A doutora Marília está trazendo aqui para a gente os requisitos essenciais para a realização do inventário no âmbito extrajudicial. Então, a gente falou da questão do consenso, da presença do advogado, da questão de serem herdeiros maiores e capazes, e a própria legislação, atualmente, ela excepciona algumas situações, porque o nosso Código de Processo Civil, ele dizia lá,
na existência de testamento, ou seja, quando aquela pessoa que faleceu, ela deixou um testamento, não era possível se fazer o inventário no âmbito extrajudicial. E aí nós tivemos provimentos da Corregedoria, nós tivemos atos do CNJ em diversos estados e isso veio sendo flexibilizado. E como é essa flexibilização? Desde que o testamento ele tenha sido aberto ali, homologado no juiz. Então, a pessoa que vai fazer um inventário no cartório e aquela pessoa falecida, ela tinha um testamento, ela precisa apresentar essa sentença homologatória do juiz ou que diz lá que foi aberto e que está tudo ok. E aí ela pode dar continuidade no cartório. Exatamente porque o cartório ele é um procedimento ali que envolve o tabelião, né? Então, qualquer necessidade da presença de manifestação do Ministério Público, de decisões judiciais, é preciso que sejam feitas no âmbito judicial. Então, a questão do menor de idade, a mesma coisa, a doutora Marília trouxe. Antigamente, se uma família tivesse ali um menor de idade ou incapaz, não poderia o inventário ser feito no âmbito extrajudicial, mesmo que houvesse consenso, a presença de advogado. Porém, também, recentemente, nós tivemos um provimento aqui no estado do Piauí, da Corregedoria, e isso é possível. Também, desde que se preserve a cota parte desse menor de idade. Então, tem algumas situações, viu, doutora Marília, que a gente observa que somente um especialista vai poder auxiliar uma família. Por vezes, nem mesmo ali o cartório, ele vai ter essa expertise, porque são temas muito técnicos, são temas ali muito atuais. Então, por vezes, nem no cartório, a família ou a pessoa interessada, ela vai ter essa informação. Daí a importância, né, de você procurar, e a gente está reforçando aqui, porque acima de qualquer assunto que a gente já trouxe no família, esse de inventário ele é muito técnico. Então, tem um filho menor de idade, tem testamento ali do autor da herança, posso fazer no âmbito extrajudicial, sim, desde que tomada essas precauções. Não é isso, doutora Maria? Perfeito. Então, a gente está vendo que por mais que exista essa questão do inventário extrajudicial feito no cartório ser mais simples e também ser mais célere, a gente verifica que existem suas particularidades, né, que precisam aí de um profissional habilitado para poder verificar todas essas regras, se estão sendo seguidas, enfim. E para contrapor o inventário extrajudicial, temos do inventário judicial, que é justamente aí já o contrário. Quando eu não tenho consenso, ou seja, os familiares não se entendem, quando existem, às vezes até a questão do menor de idade, mesmo assim eles preferem levar ali para o judicial, porque enfim, não, eu quero que um terceiro decida, porque é isso que acontece quando o inventário judicial vai para a justiça. Ali, essa partilha acaba ficando à mercê, a decisão de um terceiro, que é o magistrado, o juiz. Então, uma das grandes qualidades também do inventário extrajudicial é essa questão de que a própria família vai customizando, claro que respeitando dentro dos limites legais, vai decidindo entre si ali o que vai ficar para quem, enfim, porque já isso trazido ali para o âmbito judicial, isso fica a cargo do Estado, né, do Estado juiz. Exato. Então, essa questão de ser judicial ou extrajudicial é algo que o profissional ele vai ter que conversar bastante com a família, porque existem benefícios, claro, em relação ao inventário extrajudicial, né? A questão da celeridade, a questão das custas, a questão do próprio desgaste das pessoas envolvidas. Então, o que a gente vê muitas vezes ali, Marília, é aquela situação bem basicona que tem bens, a partilha, existe um consenso, as pessoas são maiores de idade e tem ali o advogado da família, vai para o âmbito extrajudicial. Então, nessa situação é o mais comum. Né? Por vezes ali as custas também são custas menores, mas o que não vai deixar de ter muito trabalho também, porque você tem que reunir os documentos dos bens, você tem que reunir tudo também no âmbito extrajudicial, a comprovação do pagamento dos impostos, enfim. Mas é uma decisão que caberá
ao profissional com a família. Não pode no âmbito extrajudicial, vai se realizar no âmbito judicial. E aí, como a gente conversou, trazer o máximo de estratégias possíveis ali para que esse processo ele não seja tão demorado, não seja tão desgastante, porque a gente sabe que é muito perigoso, né? A gente sabe que você aumentar o prazo ou ali o tempo que aquele inventário poderia demorar na justiça, pode acontecer e pode até potencializar os conflitos, porque, por vezes, a gente vê um herdeiro morando em um dos imóveis. E aí, doutora Rosa, será que esse herdeiro ele pode entrar e pedir usucapião? Então, assim, são muitas questões que podem acontecer durante um processo de inventário. Um dos herdeiros falecer e os netos, eles vão entrar ali para assumir a cota parte daquele herdeiro que faleceu. Então, são muitas situações, não é, Marília, que só quem atua no processo de inventário sabe o quanto que é interessante. Eu até brinco, porque eu também dou aula de inventário, até dei aula na pós-graduação aqui da nossa ordem, e a gente dá escrevendo, desenhando, para facilitar ali o entendimento do colega que está assistindo, né? Verdade. E até acrescentando ainda sobre o inventário judicial, por que ele é tão demorado e por que também que as pessoas também vêm optando em obter um consenso. Porque às vezes esse inventário judicial ele acaba passando por muitos e muitos anos. Então os bens também eles acabam se dilapidando, se perdendo, vai perdendo o valor de mercado. Enfim, porque assim, hoje a gente sabe muito bem aí que o inventário aqui dura mais de 5, 7 anos. Até porque a gente também tem questões de que temos um judiciário com vários processos a serem julgados. Então, tudo isso traz o porquê de um inventário ser demorado. E essa demora acarreta também essa perda de valor, ou até também desentendimentos familiares que vão surgindo ali durante o curso do processo. Às vezes as pessoas estavam até ali entendidas no começo, não, vamos fazer aqui no cartório e tal. E aí já vem uma briga por outro N fator de fora, e esse fator externo acaba também atrapalhando ali o entendimento do inventário e leva tudo para o judicial. Então, assim, o que eu sempre converso com os clientes? Calma, diálogo, empatia também, vamos entender. Ah, mas a minha família, eu já sei como é que pensa, mas querendo ou não, é uma situação delicada. Isso, né? é paciência, né? Você não pode transformar a sua vida ali na solução daquela lide. Então, eu falo muito, quando eu atendo pessoas que elas têm, assim, um momento de sofrimento muito grande, esperando uma decisão judicial, essa decisão não vem, eu digo, olha, não dá para a gente viver em função do processo. Então, vamos fazer o possível para lutar por nossos direitos, para agilizar esse processo, mas vida que segue. Então, assim, hoje, apesar de não ter sido feito, né, da forma correta, vamos dizer assim, nós tivemos a criação de varas exclusivas de sucessões no estado do Piauí. Era um dos poucos estados do Brasil que não tinham varas exclusivas de sucessão. O fato é que os juízos da vara de família, eles também atuavam no processo de inventário, no direito das sucessões, e se demora um pouco. Agora, imagine antes. Então, pelo menos hoje a gente tem essa questão de juízos especializados para apreciar e julgar o inventário. Hoje nós temos 2 varas privativas de sucessões no estado do Piauí. Então, isso já deu uma agilizada, já deu ali um amenizado na questão do prazo, não é, Marília? Perfeito. E até é bom a gente pontuar também a questão de, não, mas a gente já entrou com o inventário judicial. E aí, será se isso pode virar extrajudicial? Sim, é possível, desde que também elencado conseguiu o consenso, a gente já se entendeu na partilha. É possível sim informar aquilo em juízo, e o juiz às vezes suspende ali até para você já dar a entrada no cartório. Então, o que a gente quer é resolver. Exato. Né? E aqui, essa solução, na verdade, ela está na mão da família.
da família, no que eu digo aqui no sentido de conversar. Eu acho que nesse caso existe essa possibilidade, né, de uma, vamos dizer assim, uma migração do judicial para o eixo judicial, mas essa conversa com o advogado vai ser fundamental. Perfeito. Eu acho que essa análise processual, né, se existir ali um momento que realmente não tem um andamento conforme o esperado no âmbito judicial, e se chegou a um consenso, pode acontecer, né? Mas tudo esse diálogo e essa resolução através do profissional, não é, Marília? Perfeito. Marília, vamos conversar um pouco sobre questão de custas, né? Eu acredito que as pessoas estão se perguntando quanto é que envolve ali custos sobre inventário, se existe gratuidade possível. É claro que a gente não vai falar de valores, olha, você vai pagar tanto, porque não tem como. Vai depender ali da questão do patrimônio, dos bens envolvidos. Mas será se uma pessoa consegue ali justiça gratuita dentro de um processo de inventário? Sua experiência como advogada, você já solicitou? Eu lá na Defensoria sempre estamos pedindo pela própria natureza e condição do assistido que a gente ali atua, né? Que é essa vulnerabilidade econômica. Então, pela Defensoria a gente faz esse pedido sempre. Bom, sobre os custos. Quais são os custos existentes em um inventário? A gente tem, claro, os honorários advocatícios, que são os valores referentes ao pagamento do serviço do advogado. Temos também as custas judiciais, se for no âmbito do processo, sim, ou as custas cartorárias no âmbito extrajudicial. Sim. E temos também a questão do ITCMD, que é o imposto aí de transmissão causa-mortes. E às vezes as pessoas até perguntam, eu tenho que pagar realmente esse imposto? Mesmo assim, as pessoas perguntam, tem até que às pagar. vezes outros impostos que poderão existir dependendo da situação, né? Uma situação Exato. De doação, uma situação ali de renúncia da ameação, então pode até existir outros impostos ali possíveis, né? Exato, dependendo do caso. Isso, a gente está trazendo aqui os custos básicos que vão existir em todos os casos. Regra geral. Mas a depender de como está acontecendo ali, houve a venda, houve a renúncia, doação, existem outros impostos aí que podem vir a incidir. E sobre a questão, é possível a gratuidade? É possível, mas desde que comprovada aí por suficiência ali das partes, né, dos herdeiros. Sim. No caso, a pessoa que está assistida por advogado, essa questão é até mais difícil de conseguir. Muito difícil. Eu vejo muitos colegas solicitando essa justiça gratuita, né, dentro do processo ali, e é mais difícil. Eu vejo mais sendo concedido mesmo ao assistido da Defensoria Pública. É muito difícil porque, como a gente falou até no bloco anterior, o inventário, se ele tem bens, eu posso ter a liquidez desses bens também para pagar até essas custas ao final, né? Que é o que acontece quando as pessoas são assistidas por advogados particulares. Existe essa possibilidade de pagar essas custas, mas na frente, né? Porque às vezes as pessoas não têm ali de imediato, porque a gente sabe que o inventário tem um custo, querendo ou não, ali alto. E às vezes, como é inesperado, já tem ali o do velório, do falecimento, então mais imposto e aí custas. Então, é muita coisa para pagar. Muita coisa, e a maioria dos juízes tem realmente fixado ao final. Isso. E a gente vê também, Marília, essa necessidade de organizar, né? Porque, por exemplo, a gente também tem uma pergunta aqui que eu ouço muito na Defensoria, é sobre vender algum bem durante o processo de inventário. Se é possível, por exemplo, se vender um imóvel, e acontece muito, né? Exatamente para que você venda um bem e consiga pagar o imposto, e também ressalte-se que esses impostos eles variam muito conforme cada estado, né? Cada estado tem um percentual, então realmente isso é variável. Então eu queria que você falasse um pouco dessa situação pontual de se vender bem que componha o espólio durante o processo de inventário. Então, é possível? É sim possível vender um imóvel, mas existem requisitos. Ou a partilha, ou seja, ali eu já identifiquei quais os bens, a divisão, a partilha está finalizada, ou, se
ou eu posso vender se existir ali uma autorização do magistrado. Que é o mais comum, na verdade. Que é o mais comum, como você falou, para pagar um imposto, que às vezes, que é uma das coisas que você tem que pagar, vamos dizer assim, que primeiro, né, para ter o andamento do inventário, é o imposto. Então, às vezes, o magistrado, ele acaba excepcionando em virtude ali para pagamento desse imposto. E é que a gente vê muito, Marília, que é importante, você pode, por exemplo, pedir o parcelamento desse imposto e comprovar com o documento da Fazenda que você solicitou esse imposto e fundamentando ali o pedido, você pedir a venda de um bem. Diz, olha, eu estou vendendo esse bem para pagar o imposto. Até porque ao final é mais difícil, né? O que as pessoas realmente tentam é ali no início vender esse bem, né? O que a gente vê mais é até para pagar o imposto, para pagar uma despesa que foi extra do inventário. Então são situações assim bem excepcionais e ligadas à questão da regularidade e andamento do inventário. Porque o que a gente vê também na prática, que as pessoas às vezes, é o jeitinho brasileiro, né? Não, doutora, eu fiz aqui um contrato de boca aqui, já vendendo um bem que faz parte do inventário, o inventário não foi nem finalizado. Então assim, o que é que isso pode trazer? Vender um bem que não está regular, né? A perda do valor. É uma desvalorização, na verdade, né? De acordo com o mercado. Porque às vezes aquele bem, ele pode vir, como ele está irregular, ele até acaba... nula, né? Uma venda nula, porque é uma venda que não foi de um bem inventariado, é uma venda que pertence a um terceiro. Então, provavelmente, essa pessoa que comprou esse bem, ela não vai conseguir registrar. Isso. Por quê? Porque o bem, ele está dentro de um processo de inventário. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando for comprar algo, para que a gente verifique, principalmente, os documentos de registro dos bens imóveis. Não é isso, Marília? Perfeito. Porque perde valor. Não é? Perde valor e traz ali uma dificuldade na hora do registro. Então é importante sim a gente saber como é que está o documento ali do registro, se estava em nome ali de uma pessoa que acabou falecendo. Então, se você é o comprador de algum bem, é importante sim verificar se a pessoa dona ali do registro, a pessoa que consta lá no registro, está até viva, né? Exato. Porque se estiver ali no meio de um inventário, isso acaba complicando um pouco mais. Bastante. A gente continua já. Família na Real vai para um rápido intervalo, mas é só o tempo de você pegar aquela água ou um cafezinho. Eu volto já já. Família na Real está de volta, hoje tratando sobre inventário e planejamento patrimonial. Nessa missão aqui comigo, a advogada focada em inventários e planejamento patrimonial, doutora Marília Carvalho. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Estamos aqui tratando de diversas questões importantíssimas sobre esse tema, que é um tema tão sensível. Como a gente falou, ainda tem muito tabu de se conversar, da família brasileira fazer um planejamento sucessório, tratar, organizar para esse momento ali, que é um momento que a gente sabe que vai acontecer, mas que ninguém quer conversar sobre isso. Perfeito, mas as pessoas também estão acompanhando aqui com a gente que o quanto antes houver esse planejamento, esse pensamento no futuro, melhor, né? E mais fácil passar por esse momento. Exato. Marília, a gente acompanhou, então a gente vai ter esse bloco aqui, uma situação, a gente quer analisar, quer conversar sobre um tema que veio aí forte recentemente na imprensa, que foi a questão dos herdeiros não receberem a herança em algumas situações que a legislação prevê. E a gente viu o cometimento de crime, né? Então, se um herdeiro ele cometeu, ele organizar, ou ele for condenado por um crime em relação ao autor da herança, ele vai perder essa herança? Sim, eu acho que você deve estar falando aí da série, né, do Tremembé, que está em alta hoje. E um dos casos mais comentados, a gente teve que relembrar o caso da Suzane von Richthofen, que atentou contra a vida dos pais. Isso. E houve aí até a condenação por um processo judicial por uma participação de homicídio doloso, né? Ela cometeu, junto com os irmãos Cravinhos, esse crime. Então, quando existe essa questão aí de haver uma condenação judicial por um crime doloso contra a vida aí da
das pessoas que deixaram a herança, sim, existe essa possibilidade da exclusão, que é por meio da indignidade, que existe essa exclusão do herdeiro. Exato. Então foi assim um crime horrível que a gente presenciou, mesmo que nas notícias, né, que eu quero dizer, a gente acompanhou nas notícias em que ela organizou, na verdade, ela não foi a pessoa que executou, mas ela, através do namorado e o irmão do namorado, ela planejou, né, segundo a condenação e segundo a sentença, a morte dos próprios pais. Então, a própria lei, a legislação, Marília, ela traz situações em que a pessoa ela é afastada da herança. Então, você imagina você planejar ou executar os seus próprios pais. Então, nada mais justo do que você não receber, né, a herança, o patrimônio deixado por ele. Então, foi o que aconteceu, a gente quis trazer, quis ilustrar. A Marília citou a série Tremembé, uma série que trouxe o caso da Suzane bastante aí, agora, recentemente. Nós temos 5 casos, né, que foram gravíssimos no Brasil, cada episódio é um caso, e o da Suzane foi um, né? Nós temos outros casos na legislação de deserdação, mas a gente trouxe o da Suzane, que foi comprovada mesmo a indignidade. Isso, então para haver essa exclusão do herdeiro tem que ter o processo judicial, né, que declare essa indignidade. Isso. E aí sim a exclusão, que foi o que aconteceu aí no caso da Suzane. E ela acabou não recebendo a herança, isso, né, e ficou apenas, é como se ela não existisse. Isso, e é seríssimo isso que você está dizendo, porque não é só você planejar, você ser acusada, você estar ali em fase de denúncia, de inquérito, são termos bastante técnicos do âmbito criminal, mas no caso tem que haver um processo de fato no âmbito civil que comprove essa indignidade, através de provas, através de uma sentença judicial, para que ela seja afastada do recebimento da cota parte que ela teria direito à herança. Tanto que, no caso, o irmão dela recebeu a herança, não foi, Marília? Perfeito. E por que é através de um processo judicial? Justamente porque filhos são herdeiros necessários. Sim. Então, eles não podem ser excluídos por qualquer motivo. Isso. Mas sim por um motivo que a lei traga. E esse foi o caso da Suzane, né? Isso. Questão da indignidade. A Marília, ela está trazendo, a doutora Marília, é algo que é importantíssimo da gente ter conhecimento no inventário, que é uma ordem de preferência, que a gente chama uma ordem de vocação hereditária, que é ali uma preferência no recebimento da herança. Então, a gente não quer falar sobre essas questões técnicas, mas os herdeiros que são ali os primeiros apontados, referidos pela nossa legislação, são os descendentes, que são exatamente filhos, netos, toda ali aquela linha, né, subsequente. Então, no momento em que essa pessoa falece, existe ali a análise da ameação, ou seja, se tem o cônjuge, o companheiro para receber, depois vai para a parte do direito sucessório, que é essa distribuição do patrimônio entre os descendentes. E a própria lei diz, não tendo descendentes, vai para os ascendentes e assim sucessivamente, não é, Marília? Que é o que a gente diz ali, que a gente estuda no início ali do processo de sucessões, né, do direito de sucessões, do processo de inventário. Perfeito. Marília, a gente quer conversar um pouco sobre testamento agora. As pessoas ouvem muito falar sobre o instituto, vamos dizer assim, do testamento. Então, será se ele pode ser usado para proteger o patrimônio em situações de conflito familiar, como as que a gente conversou aqui? Perfeito. Sim. Na verdade, o testamento é um dos instrumentos de planejamento sucessório. Sim. Então, é possível que o testador, ou seja, o autor da herança, deixe a sua vontade, não é? Mas vale lembrar que ele jamais, em hipótese alguma, sob pena até de nulidade desse documento, de que ele não possa suprimir o direito desses herdeiros necessários, de um filho, de um cônjuge companheiro, enfim. Então, o testamento ele é um instrumento jurídico para trazer e respeitar a vontade do testador, ou seja, ele deixa suas últimas vontades, como ele deseja dispor
dos seus bens. Isso. E aí, claro, respeitando o limite legal. Desde que ele respeite o limite legal, ele pode dispor, vamos dizer assim, são 100%. 50% ele tem que necessariamente deixar para esses herdeiros necessários. Isso. E os outros 50% ele pode dispor da forma como ele quiser. Exato. Inclusive beneficiando mais um filho ou deixando para uma entidade. Enfim, ele pode fazer da forma como ele quiser. Excelente, doutora Marília. Momentos de luto exigem acolhimento, mas também orientação segura. Saber quais são os primeiros passos jurídicos após um falecimento evita problemas maiores e protege o patrimônio da família. E mais do que isso, casos como o da Suzane nos mostram que o direito das sucessões também precisa lidar com questões éticas, morais e até criminais. Nós agradecemos, doutora Marília, muito obrigada pela presença, pelo bate-papo, foi excelente. Acredito que a gente esclareceu muitas dúvidas aí da nossa sociedade. Eu é que agradeço mais uma vez esse convite por tratar de um tema tão importante e às vezes tão evitado. Obrigada, Rosa, pelo convite. E a você que nos acompanha, lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações e até o próximo episódio.